hoje nós vamos responder algumas perguntinhas que mandaram pra gente lá no Instagram. Exato. Rafael Joyce, como é que eu faço pra mandar minha pergunta lá no Instagram? A gente sempre abre uma caixinha perto, né, quando a gente vai gravar os vídeos. Só você ficar atento lá nos stories pra você poder saber sobre essa caixinha e mandar sua pergunta e a gente responde aqui no vídeo no YouTube. Geralmente segunda-feira, né? Segunda-feira de manhã a gente coloca essa caixinha lá. Então, se você quiser, né, que sua resposta, quer dizer, que sua pergunta seja respondida aqui em um vídeo nosso, manda pra gente lá no Instagram ou coloca aqui embaixo também nos comentários que a gente tá sempre dando uma olhadinha. Perfeito. Então, partiu? Vamos lá. Primeira pergunta. Brigamos muito o tempo todo, mas o sexo é bom. Será que o relacionamento dá certo assim? Ai, vamos lá. Primeira coisa, vocês precisam definir, né? Você precisa definir que tipo de relacionamento você quer pra você. Talvez pra uma pessoa ter um relacionamento baseado, né, só no sexo é ok. Pra outra pessoa, de repente, isso não é o suficiente. Eu, particularmente, né, o Rafael, pensando, estruturando, né, e atendendo casais, eu penso que essa parte ela é importante, mas ela não é o que fundamenta o relacionamento. Existem diversos pontos que fundamentam. E quando o casal ele briga muito, se essa pessoa, né, se você quer um relacionamento a longo prazo, essas brigas elas vão desgastar o relacionamento demais, até o ponto que vocês estão quebrando o pau todo dia, e isso não vai fazer bem emocionalmente nem fisicamente para você. Então, respondendo a pergunta, será que o relacionamento dá certo? Não. Se você quiser um relacionamento a longo prazo e saudável, não. Você precisa construir muito mais coisas, né, além do sexo. Porque não adianta nada você brigar, vocês brigarem todos os dias e ficarem mal um com o outro, né? Enfim, várias coisas que vão sendo desgastadas, né? Exato. E depois ir lá e resolver tudo com sexo. Tá, mas e aí? E o restante? Isso não vai tirar todo o desgaste que vocês têm de todas as vezes que vocês brigam. Então, a gente sempre fala, né? A gente tá com o Instagram há mais de 2 anos, né, vida? Exato. E nós sempre falamos sobre os pilares do relacionamento. E como que é importante você construir pilares no seu relacionamento de honestidade, de empatia, de respeito, de comunicação. Tudo isso fundamenta, né, dá a base para o seu relacionamento passar por várias dificuldades. Então, sexo pode ser um desses pilares, né, mas ele sozinho não estrutura nada. Certo? Segunda pergunta, Vidoca. Segunda pergunta. Sou nova aqui. Toda vez que brigamos, meu marido sai de casa e vai para casa dos pais dele. E eles o apoiam. Complicado. Eita. Calma aí. Nossa. Esse agudo foi demais pra mim. Então, seu marido sai de casa e vai pra casa dos pais deles quando vocês brigam. Aí você tá casada com um adolescente. Então, se o seu marido ele sai de casa toda vez que vocês brigam e vai buscar abrigo na casa dos pais dele, é porque ele não sabe resolver problemas. Entende? É como se... Vamos dar um exemplo aqui bem pesado, mas é a representação da realidade. É quando você tem um filho, você deixa ele na creche e ele não sabe ainda, não se adaptou com essa questão da creche, não sabe lidar com os problemas que ele tem na creche, e ele chora pedindo para poder chamar você para poder ir lá resolver o problema dele. Ele não sabe lidar com as coisas ainda. Só que seu marido é um sujeito adulto. E um sujeito adulto, ele precisa saber lidar com os problemas que ele tem. Se ele ainda não aprendeu a se comunicar direito dentro do relacionamento, resolver os conflitos dele, ter inteligência emocional para lidar com as coisas, ou ele aprende isso, ou ele não está pronto para ser um homem casado. Simplesmente é isso. E os pais dele ainda dão esse apoio, ele vai continuar repetindo esse movimento. Exato. Na terapia, né, a gente sempre fala sobre as necessidades, né? Porque os nossos comportamentos e as nossas emoções, eles exprimem uma necessidade nossa
que não está sendo atendida. Então, provavelmente, quando ele sai de casa e vai procurar abrigo, né, na casa dos pais, ele tem uma necessidade que não está sendo atendida dentro do relacionamento, que talvez seja de apoio, de segurança, né? Então, ele vai buscar isso onde ele sabe que tem, né, que é com os pais. Só que isso é muito prejudicial, por quê? Porque dessa forma ele nunca vai construir com a esposa esse vínculo. Essa figura de apoio. Exatamente. De segurança. Porque se toda vez que eu preciso de apoio, eu procuro os meus pais, quando que a minha esposa vai virar essa como que você falou? Essa figura de apoio pra mim? Nunca. Verdade, cara, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. E às vezes os pais reforçam pra ele que eles são essa figura de apoio e não você como esposa. Exato. E como você, sendo esposa, pode se tornar essa figura de apoio? Mostrando pra ele que você sabe como resolver esses conflitos e você poder mostrar pra ele como ele pode ter mais inteligência emocional. Se você ainda não fez, né, provavelmente, né, você não fez ainda o Brigas Nunca Mais, que é o nosso treinamento pra você poder lidar com brigas no relacionamento. Vou deixar o link aqui embaixo. Vai deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Então vai ter um comentário fixado com o método, né, Brigas Nunca Mais, e você vai aprender isso e vai falar pra ele, olha só, eu tô aprendendo isso daqui. Ah, mas você não quer fazer agora? O problema é seu. Eu vou fazer o método, o treinamento, e eu vou colocar em prática o nosso relacionamento pra gente resolver nossas brigas sem que você precisa sair de casa pra poder ir lá se sentir melhor na casa dos seus pais. A gente vai resolver aqui como dois adultos casados, que vão ter agora estratégia pra lidar com isso. E aí, olha só que legal, né, isso que a gente tá falando, porque às vezes os relacionamentos terminam porque as pessoas não conseguem ter essa maturidade, né, essa inteligência para conseguir identificar qual é o real problema. Porque o real problema que ela falou aqui é que ele vai para casa dos pais. Exato. Mas na verdade esse não é o real problema. O real problema é qual? É que eles não conseguem ter uma boa comunicação. Exato. Não conseguem resolver os problemas entre eles. Exato. E aí entram, né, essas outras figuras que dão esse suporte. Só que aí, né, a gente já falou então o real problema. E aí um parênteses, né, que é muito comum, né, vida, a gente ver essa influência da família no relacionamento. Por quê? Porque quem precisa colocar esse limite é você. A sua família é ótimo, né, quando a família tem já essa noção, tem essa construção já, essa coerência, né, de olhar para a situação e falar, tá, eu não posso mais me colocar nesse lugar. Mas muitas vezes as famílias não têm. E quem precisa colocar essa limitação é você. Então, assim, mais um ponto, né, vida, pra trabalhar em específico, assim, qual é a sua dificuldade de colocar esse limite na sua família? Isso precisa ser trabalhado também. E terceira pergunta do vídeo de hoje, essa pergunta, gente, vou abrir aqui pra vocês, é uma pergunta muito especial, porque ela foi feita pelo nosso seguidor número 1, nosso fã número 1, nosso apoiador número 1, presidente da base portuguesa da Gangue do Coração Laranja. Amei. Acho que agora ele vai ficar show, hein? Meu sogro, o pai da Joyce mandou essa pergunta e ele falou, olha, manda um beijo pra mim lá no vídeo, pô, nunca vi um beijo pra mim no vídeo de vocês. Beijo, meu sogro! Beijão, meu sogro, você é fera. E a pergunta do meu sogro foi o seguinte, quando um casal, depois de um tempo, percebe que o outro muda, como lidar com essas mudanças? A pessoa realmente muda ou ela sempre foi assim? Uma ótima pergunta, hein? Ó, sogro. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Primeiro a gente precisa já começar entendendo que as pessoas não são estáticas, né? Não... Bom, algumas pessoas sim. Mas a maioria não, né? As pessoas vão mudando com o tempo, vão aprendendo coisas diferentes, vão pensando diferente, vão ressignificando algumas coisas. Então essas mudanças, elas são naturais, né? E
elas podem realmente trazer um problema muito grande quando você se relaciona com uma pessoa e espera que o resto do resto da vida seja dessa forma. Isso pode ser muito problemático. Por quê? Porque o Rafael, ele pode mudar. Eu acho, pra mim, um parênteses, que essa é uma das coisas mais difíceis quando a gente fala sobre relacionamento. Porque é uma coisa que a gente tem pouquíssimo controle sobre. Porque a gente tá falando de futuro. Exato, mas eu penso que, por característica de ser humano, a gente tende a observar muito mais mudanças para aspectos que a gente considera negativos do que mudanças para possibilidade de aspectos positivos. Por que eu falo isso? Atendo alguns casais, né, pacientes como pacientes. E esses casais, olha só que interessante, a maioria das pessoas, elas não acreditam que o parceiro pode mudar para melhor, mas elas conseguem perceber e falar de maneira muito clara que o parceiro mudou para pior. E eu falo, mas se o seu parceiro, você fala que quando você conheceu ele, ele era muito bom e ele ficou ruim, por que é impossível você acreditar que ele tá ruim e ele pode ficar bom? Entende? A incoerência cognitiva que a gente cria. E às vezes, respondendo a pergunta aqui, quando a gente pensa que a pessoa mudou, a pessoa ela precisa mudar dentro do relacionamento. Só que a gente precisa direcionar os nossos esforços para que essas mudanças sejam positivas e agradáveis ao relacionamento. Eu, Rafael, entrei uma pessoa no meu relacionamento com a Joyce. Eu, Rafael, me casei sendo uma pessoa com a Joyce. Só que todos os dias eu acordo pensando que eu preciso mudar para melhor para poder cada dia mais ter um relacionamento melhor com a Joyce. E isso é um esforço de mudança, entende? Nem toda mudança ela precisa ser negativa. Mas infelizmente a gente enxerga muitas mudanças negativas o tempo todo. E aí, uma pergunta chave talvez pra gente identificar é como você tem enxergado essas mudanças? Exato. O que essas mudanças ela tem gerado em você? Será que elas estão gerando mais inseguranças do que essa perspectiva positiva, né? Como que você lida com essas mudanças? Porque as mudanças elas irão existir, né? Isso é um fato. Agora, como que a gente vai lidar com isso? A gente tem essas duas formas. Tem a forma positiva e a forma negativa. Exato. Então, o que o Rafael falou é sempre tentar enxergar de forma positiva o que está agregando. Agora, a gente não pode ignorar que talvez tenha muitas mudanças negativas também. Com certeza. Ô, papai do céu, ele tá tão com tosse de cachorro velho. E aí a gente usa uma estratégia que ela é muito boa, gente, muito boa mesmo. E eu utilizo com os casais da mentoria, da imersão. Vários casais a gente passa essa estratégia, que é a estratégia do risco e recurso. Existem diversos riscos que essa mudança pode gerar dentro do seu relacionamento. E a gente precisa ter recursos para poder lidar com elas. Por exemplo, o seu parceiro, ele antigamente ficava muito mais tempo com você. E agora o seu parceiro está dedicando muito tempo ao trabalho. E aí ele não está te dando atenção. Olha só, vamos pegar esse cenário, vamos montar esse cenário aqui agora. E aí você vê que o seu parceiro mudou. Ele mudou porque ele me dava muita atenção, agora ele dá muita atenção pro trabalho. Aí vocês precisam pensar como casal que o fato dele trabalhar não necessariamente é algo ruim. O que você precisa de fato é de atenção. Qual é o risco dele trabalhar muito? Qual o risco, né, que ele trabalhar muito gera no seu relacionamento? O risco de você se sentir cada vez mais abandonado e sozinho. E aí, olha, e qual recurso vocês podem ter para poder lidar com essas situações? Entende? Às vezes aquela mudança para o aspecto negativo que a gente está vendo é porque ela realmente impacta em um ponto que é muito importante para você dentro do seu relacionamento. E geralmente que é difícil de você lidar. Então você vai estabelecer recursos para lidar com isso que não está sendo positivo. Né? Então, por exemplo, esse exemplo que o Rafael falou, né? De ele mudou de emprego e está trabalhando demais. Quais são os recursos? Você conversar com ele, né, de uma forma honesta sobre o que você está precisando, dar possíveis soluções, né? Então, por exemplo, o que você acha então será que você consegue tirar toda a manhã de sábado de folga, pelo menos, né? Folga total pra gente
sempre ir para algum lugar, né? E tomar café da manhã em lugares diferentes da cidade, né? Quando você chegar em casa, você não usa mais o celular da empresa. Uhum. Deixa o celular da empresa dentro de uma caixa e aí é momento família. Exato. Então você vai estabelecer recursos para lidar com aquilo, né? Com esse problema, esse eventual problema. Exato. Que a gente tem durante toda a vida, né? Essa é a grande realidade. E aí eu queria trazer também um outro ponto que pode exemplificar também, que a gente recebe muito, que é a minha forma física mudou, né? No início do relacionamento era uma forma física e agora mudou. Como que eu lido com isso? Com essa outra pessoa, né? Isso acontece muito. 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 E aí é um outro cenário pra gente discutir sobre esses recursos também. Beleza, a pessoa ela não tem mais, né, a imagem, como que a gente fala? A pessoa não tem mais o exterior que me agrada. Como que eu vou lidar com isso? Quais são os recursos, né, que eu vou agregar a esse fator? Diversos. Por exemplo, enxergar por que a pessoa chegou nesse nível, se ela gosta, se ela se sente bem assim, por que você não se sente bem de vê-la assim. O que mais? Como, de repente, escutar da pessoa como ela mesma se sente daquela forma. Sim. Propor algumas atividades juntos para vocês fazerem, né? Agregar o tempo de qualidade com algo, né, que vai agregar para a pessoa também nesse aspecto físico. Que mais? Existem diversas formas de lidar com isso. Diversas. Cozinhando para essa pessoa, para ela ter uma alimentação melhor. Olha que legal, né? Mudando os hábitos alimentares da família no geral. Então, sempre tem recursos para a gente lidar com os desafios. E a nossa vida, ela é construída por desafios. Então, a gente sempre... eu lembro que uma vez minha sogra falou, né? A gente tem que ser muito criativa. E eu levei isso pra vida, porque é verdade. A gente precisa ser criativa. Por quê? Porque os problemas vão mudando. E aí a gente tem que ser criativa pra ir resolvendo. Então, Legal. Isso é algo que vai acontecer durante toda a nossa vida, né? Muito boa. Acho que vou ter que colocar uma oficina de criatividade nos produtos da Hoje. Legal. É muito interessante. Para poder motivar essa forma de lidar diversos problemas de jeitos diferentes. Que às vezes as pessoas, no menor sinal, principalmente hoje em dia, né? No menor sinal de dificuldade... Fuga. Um mecanismo de resolução. De evitação. De evitação. Então, gente... Ótimas perguntas no vídeo de hoje. Ótimas perguntas. Se você tem ótimas perguntas, fica atento lá nos stories ou manda, né, aqui nos comentários. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir sobre isso. Segue a gente lá no Instagram. Se inscreve aqui nesse canal também. Ativa esse sininho para você receber todas as notificações quando a gente postar vídeos novos, tá bom? E muito obrigada pela sua companhia. Te esperamos no próximo vídeo. Exato. Beijo, tchau, tchau.